Livros são uma cultura. É nele que nós encontramos informações de como lidar com diferentes, né, circunstâncias, né, e lidar com aquilo que são as adversidades da vida. E hoje nós estaremos aqui a compartilhar com vocês 5 livros, né, que todo cristão deveria pensar em ler, e teremos aqui a presença do nosso amado. Então acompanhe esse vídeo até o final, que você será profundamente abençoado. É isso. Eu sou o irmão Eugênio. Estou aqui a convite do irmão Mimoso. Muito obrigado. Amém. Para sugerir assim, que é fiel acompanhante desse canal, Only Jesus. 5 livros que você pode ler. Não que você deva ler como se fosse uma obrigação cristã ler esses livros. Mas livros que o irmão Eugênio aqui sugere que pode ajudar você a crescer e a dar uma experiência cristã mais sólida assim. Exatamente. Então, antes de começar a mencionar esses livros, eu quero contar um pequeno testemunho de como a leitura tornou-se importante para mim. Foi o ano 2013, eu estava na escola bíblica da Zambésia, em Pagano. E foi um ano em que eu acredito Deus levou meu coração a desejar mais dele, ter mais fome, mais sede, embora naquela altura não soubesse como saciar essa fome, como saciar essa sede. Então, aconteceu uma cheia numa noite, a partir das 0, e aquilo, se me lembro bem, até às 5, toda a água já tinha cessado. Mas aquela cheia serviu para fazer uma coisa. Se foi do propósito de Deus, serviu para fazer uma coisa. As águas daquela cheia invadiram os escritórios da escola, invadiu a biblioteca, invadiu até molhou umas caixas que tinham muitos livros que estavam no gabinete da diretora. Então, no dia seguinte, depois das águas minguarem, até sentimos-nos como Noé. Depois das águas minguarem, ficamos ali a estender os livros para secar. E foi como um momento em que Deus, falando pessoalmente, Deus me apresentou aos livros. E muitos daqueles anseios que o meu coração tinha começaram a ser respondidos pela leitura. Sim. O primeiro livro que eu li foi de um autor, que já não me lembro bem o nome, mas ele falava da liderança espiritual segundo Spurgeon. E procurava mostrar quem era Spurgeon por detrás do púlpito. Não o Spurgeon que pregava, mas o Spurgeon que vivia atrás do púlpito, que orava antes de pregar, como ele se preparava, qual era o seu caráter. Exatamente. Então, aquilo foi uma porta para mim mesmo, né? Para me fazer conhecer os livros e entender como eles podiam me ajudar. Então, o irmão Eugênio, que está a sugerir esses livros, não é como um guru da literatura cristã, né? Que está a sugerir os livros indispensáveis, não. Mas é um irmão que foi muito ajudado pela leitura de livros e está a sugerir ao irmão alguns livros que, creio, podem ajudar o irmão a crescer. Sim. Importa de referir que não é, os sábios são amantes da leitura, né? Então, se você for amante da leitura, certamente sábio serás. Opa, uma palavra pontual. Fez-me lembrar de uma das coisas que marcou os grandes líderes da história. Quando se fala de pregadores, homens de Deus, qual é a primeira marca que nós pensamos? Oração. Exatamente. Mas atrelada à oração, sempre esteve uma paixão pela leitura. Se procurarmos conhecer Wesley, Jonathan Edwards, entre outros, eram pessoas que devoravam livros. Eram leitores. Eram leitores assíduos da Bíblia, mas também de outros livros que os ajudaram a crescer. Então o irmão será abençoado, eu creio. Amante da leitura. É verdade, sim. Então vamos aos 5 livros. Né? Amém. O primeiro livro que eu sugiro para a leitura é um livro com título Religião, Vida Mansa. Foi escrito por James Inner Packer, abreviadamente J.I. Packer, é muito conhecido assim. Então ele escreve esse livro para tratar de diversos temas atuais, como, por exemplo, como eu receber direção de Deus,
qual é a vontade de Deus para a minha vida, o que é que Deus fala, por exemplo, sobre a reforma da igreja ou avivamento espiritual, Sim. coisas como essas. E eu sugiro ele porque é um livro que faz um casamento interessante. Ele liga teologia e prática. Porque é vida prática. Exatamente. Eu acredito que se estamos à procura de uma experiência espiritual mais significativa, Exato. devemos voltar a esse casamento. É uma coisa que, pessoalmente, em minha experiência cristã, eu julgo que é indispensável. Porque a doutrina vai fornecer o fundamento De fato. básico para a experiência espiritual de renovação, de avivamento que nós desejamos ter, quer como pessoas ou como igreja. Porque do contrário serão só informações, né? Exatamente. Sem vida. Exatamente. E uma das coisas que esse livro fez comigo foi me ajudar a entender de forma muito pessoal os atributos de Deus. Uau. Eu sugiro que o irmão leia. É um livro que pela capa pode parecer pouco chamativo. Ok. Eu dei uma amiga por emprestado o meu livro, tenho esse livro, para ler. Ela ficou um bom tempo sem ler e leu pela metade. E no dia que ela terminou, veio a correr à minha procura, disse: irmão, muito obrigado por aquele livro. Eu disse: opa, glória a Deus. Amém. Então eu espero que essa seja a experiência do irmão depois de ler o livro. O segundo livro que eu sugiro é Avivamento, de Martin Lloyd Jones, David Martin Lloyd Jones. Por quê? Por que eu sugiro? Por uma questão de ordem, né? Se ler esse livro de J.I. Packer, é provável, né? Não digo que vai acontecer com todo mundo. É provável que haja no coração um desejo por renovação espiritual, um desejo por avivamento que venha a nascer do seu coração, especialmente pelos últimos capítulos do autor. E nada melhor, na minha sugestão, do que o livro de Martin Lloyd Jones para falar de avivamento. Exatamente. Ele fala de forma exaustiva de avivamento nesse livro. Responde muitas perguntas que, para mim, né, sempre ficavam no ar. Eu sou um grande... não digo grande, né? Vou tirar... irmão aí apaga grande, né? Eu sou quer dizer, não sei se diria curioso ou apaixonado por ler sobre avivamentos. Interessante. E eu tenho um desejo de ver um avivamento na minha geração. E um dos livros que para mim foi muito abençoadores nessa questão do avivamento foi esse livro de Martin Lloyd Jones. É como se ele respondesse as perguntas antes de eu mesmo fazer. E eu saber, são essas perguntas... Você nem sabia que tinha aquela pergunta. Exatamente. Mas encontrar a resposta lá e sair completamente satisfeito. Então essa é a segunda leitura que eu ia sugerir. A terceira leitura é de Edward McNeill Bonds. E.M. Bonds, como é? Exatamente. E.M. Bonds, em inglês. Exatamente. Eu acho que já conhece o livro. Poder através da oração. Poder através da oração. É, de longe, o livro mais lido de E.M. Bonds. O que eu ouvi falava sobre plantação de igreja. Mas é quase impossível conhecer Bonds e não conhecer esse livro. Acho que deve ser uma raridade. Mas do que trata? É uma raridade esse irmão. É uma raridade. Então, do que trata esse livro? Como o título já diz, o livro trata de oração. E depois de ter um leque de conhecimento sobre avivamento, o passo a seguir qual? Orar. Ao terminar seu livro sobre avivamento, há uma nota ali que aparece, se me lembro bem, em que o próprio autor diz, perto da sua morte, Martin Lloyd Jones, que eu gostaria de ter orado mais. É um homem que orava. É um homem que lia, meditava e pregava as Sagradas Escrituras de uma forma única no seu tempo. E profunda. Mas ele mesmo vem dizer, eu gostaria de ter orado mais. Então, para quem busca renovação espiritual, avivamento, quer seja de toda a igreja ou de forma pessoal, oração.
oração e oração. E Bonds faz questão de nos mostrar o poder que existe por detrás da oração, por detrás da vida que ora. E ele mostra que se você é líder, se você é pastor, a melhor forma de liderar ou pastorear é através da oração. Eu pessoalmente, na minha experiência como... Eu nem sei se devia falar isso, mas como líder dos jovens aqui em Mocuba, aquele livro foi uma grande bênção. Foi uma bênção extraordinária. Me ajudou a ver, quando eu não sabia o que fazer e como fazer, eu sabia que devia orar. E eu sabia que através da oração podia fazer alguma coisa. Sim. Então eu recomendo esse livro. Depois de ler Bonds, o livro que eu sugiro para a leitura é um livro com o título Entre os Gigantes de Deus, de Packer. Também. James Inner Packer. Eu não trouxe muita variedade, né? Lamento decepcionar aquele irmão que esperava ter talvez... uma diversidade. Exatamente. Hoje não venho com muita diversidade, talvez para a próxima, se Deus assim permitir. Comentem, né, para que o nosso amado possa certamente ter uma próxima oportunidade de trazer, né, se esse vídeo for útil, quem sabe, irmão, sugira aí, coloque amém, irmão, mais um Queremos vídeo, mais. mais sugestões. E acredito que depois de conhecer o nosso bônus, no final do vídeo, acho que vamos despertar algumas curiosidades. Sim. Por que esse livro? Depois de ler Bonds ou qualquer livro sobre oração, há uma sede aqui que é despertada por busca da presença de Deus, por mais fogo, por mais presença. Então, essa busca precisa ser alimentada. É como fogo, né? É como uma fogueira. Se não tiver mais lenha para alimentar, não importa o quanto estava a arder, se não tiver mais lenha para alimentar, chega um ponto que já vai se apagar. Exatamente. Então esses livros podem alimentar muito bem essa chama. O livro de James Inner Packer. Por quê? Esse livro é sobre os puritanos. Não podia faltar. O bem conhecido talvez pouco conhecido, grupo dos puritanos. Por que eu digo pouco conhecido? Muitas vezes falamos coisas sobre eles, temos muitas noções sobre eles, sobre os puritanos, que vimos em um comentário de alguém na internet. Alguém em um certo livro falou só um pouco, mas nunca fomos às fontes. Nunca fomos entender, nunca fomos nos aprofundar para entender melhor a história dos puritanos. E esse é um dos melhores livros, para não dizer o melhor livro que eu li sobre os puritanos. Entre os Gigantes de Deus. Nesse livro, Packer apresenta diferentes homens de Deus, como Richard Baxter, como John Owen. Bem, é claro que aqui temos homens com diferentes perspectivas teológicas. Sim. Mas por que eu estou a chamar a atenção para esse livro? É porque ele mostra a natureza da fé deles, como é que eles eram. E é possível ver uma profundidade que é escassa nos nossos dias. Eu desafio a leitura. A leitura desse livro vai responder mais do que as minhas palavras. Eu tive essas respostas ao ler esse livro. Seria talvez um pouco semelhante com a questão lá dos heróis da fé? É um pouco semelhante, mas ele vai a fundo. O livro de Heróis da Fé traz sim uma série de biografias que alimentam muito a nossa fé, despertam o nosso entusiasmo pelo Senhor, nos incitam à oração, mas não nos dizem muito sobre, por exemplo, o que Spurgeon cria, sobre a justificação pela fé, sobre o arrependimento, coisas como essas. Então, Packer aqui vai mais a fundo, não traz apenas uma biografia, o historial, mas ele vai até a fundo ver o que eles acreditavam, como é que eles viviam de acordo com aquele... Com suas crenças. Exatamente. É uma leitura longa, 600 e pouco, para não dizer 600 e muitas páginas, né? Parece trindade. Então, é um bom livro. E eu acredito que eu tive esse receio de começar por livros com muitas páginas e desencorajar o leitor, né, que está aí, ansioso para desenvolver hábitos de leitura que vão lhe abençoar. Então começamos com livros mais pequenos para chegar aqui a esses livros, os maiores. Então eu creio que vai recompensar. E por último,
que trata de um tópico não diferente deste, mas de um autor diferente. É o livro de Martin Lloyd Jones sobre os puritanos. Puritanos, suas origens e seus sucessores. Esses livros são muito biográficos, né? E eu podia tirar esses dois e colocar um tópico aqui como uma quarta sugestão. Leia biografias de grandes homens de Deus, né, que viveram no passado. Então esses nos apresentam um certo grupo de homens de Deus que nós pouco ouvimos falar. Podem ser talvez como eu diria, de uma escola diferente da nossa, né? Mas será bom conhecê-los. São homens que criam em Cristo como nós. O mesmo Deus, o mesmo batismo, a mesma fé. E tinha a mesma Bíblia. A mesma Bíblia que nós. É claro que a algum ponto podem ter pensamentos diferentes de nós, sobretudo os pentecostais, ou até, por assim dizer, os arminianos. Colocando essa questão aqui. Eu não trouxe nenhum livro para alimentar essa discussão, né? Mas esses livros apresentam apenas os homens que eles eram. O que eles fizeram para Deus. O que Deus fez por intermédio deles. Há um grande compositor de hinos, William Williams, que é mencionado ali. Os hinos deles, os hinos que ele escreveu, são descritos como hinos profundos, hinos bíblicos. Eu li alguns trechos que ficaste maravilhado, fui tocado, eu fui levado às lágrimas por muitas dessas histórias. E talvez por ser já terminei os 5 livros, se notar. E por ser uma recomendação talvez extraterrestre, muito diferente daquela que... Bem, eu ainda não encontrei essas sugestões de leitura, assim, de forma... ainda não encontrei essas sugestões de leitura de forma, assim, disponível em canais que facilmente podemos acessar, né? Mesmo no YouTube. Eu acredito que existem, para não ser pessimista, né? Então, eu acredito que estou a trazer um conjunto de livros diferente daqueles que a maior parte de nós está habituado a ler, mas a mim foram de grande utilidade esses livros. Foram uma grande bênção. Foram uma grande bênção. Então, como nós havíamos prometido, né, para vocês que acompanharam o vídeo até aqui, trazemos um bônus extra, né, para abençoar a sua vida. Então, vamos a isso. Eu estou a rir porque o bônus é um pouco diferente. É um pouco fora da caixa. É um livro secular. Não é um livro cristão. Eu já imaginava essa cara de surpresa. E eu não disse para o irmão, para essa cara constar no vídeo. Sim, é um livro secular. De George Clason. The Richest Man in Babylon. O homem mais rico da Babilônia. Por que esse livro? Enquanto nós exploramos, né, as grandes dimensões espirituais da vida cristã, enquanto nós queremos crescer e nos tornar fortes, robustos, nós não deixamos de ser jovens no mundo. Não deixamos de ser jovens que estão a estudar, estão no seu primeiro, segundo emprego, estão a começar a vida, têm que casar e se organizar. Exato. E um conhecimento indispensável é o conhecimento sobre finanças. Então esse livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, é um bom começo para quem quer entender como funcionam finanças pessoais e como atravessar uma certa linha ali que eu costumo chamar a linha da pobreza. Os estatísticos temos uma forma deles classificarem, né, quem está abaixo ou acima da linha da pobreza. Exato. Mas a pobreza é mais do que ter ou não ter dinheiro. É ter ou não ter conhecimento. Pobreza é ter ou não ter conhecimento sobre como o dinheiro funciona. Sim. E é um conhecimento muito escasso no meio cristão. Nós tivemos um pequeno seminário com um irmão que é abençoado, um contabilista, que começou a entender essas coisas, não na escola,
através de leituras assim independentes, né? Porque ele passou por alguns choques, crises na vida, né? Que lhe fizeram descobrir esse novo mundo, né? Como gerir seu dinheiro e sair da linha da pobreza. Então esse é um bom livro. The Richest Man in Babylon. Eu gosto de pronunciar assim. O homem mais rico na Babilônia. Sim. Eu acredito que se você ler, vai entender, porque eu não sei se fiz uma boa introdução desse livro, né? Não, mas eu creio que dá para entender. Dá para entender, né? Para quem tiver uma mente aberta e certamente um coração não é receptivo, né? Certamente vai perceber, né? Que bom. Porque a vontade de Deus, na verdade, é que a gente possa ser bem-sucedido, né? Não que estejamos aqui a fazer uma pauta para a teologia da prosperidade. Exatamente. Eu tinha esse receio, na verdade. Mas eu acho que a leitura desse livro vai nos abrir a mente. Ok. Eu dei a um amigo que estava cheio de dívidas, um professor. Nos encontramos depois de 2 meses. Ele voltou e disse: irmão, muito obrigado. Eu estava perdido. Então, estamos salvos, né? Mas se calhar perdidos financeiramente. Gostei daria uma frase de efeito: estamos salvos, mas perdidos financeiramente. Talvez num próximo vídeo, né? Poderemos tratar desse assunto. O irmão Mimoso acha alguém mais especialista nesse assunto. Eu acho que vai nos abençoar. Ok. Vai nos abençoar. Exato. Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês, e com base nesse livro nós queremos aqui abrir parênteses, né? Para trazermos aqui uma reflexão e um apelo, né? A fim de que não só possamos sair desse vídeo, né, com norte e informação de onde nós podemos ter acesso a leitura de qualidade, leitura eficiente, mas também sairmos com algo, né, que possa ser útil para a nossa alma, né, para dar um impulso, né, naquilo que é a nossa vida com Deus. Então, vamos aí. Eu acho que faria esse apelo contando uma frase que o meu professor de filosofia costumava usar muito. Dizia assim: se você quiser esconder um segredo de um africano, coloque esse segredo dentro de um livro. Se você quiser esconder um segredo de um africano, coloque esse segredo dentro de um livro. Nós, infelizmente, não somos o povo do livro. Somos o povo de muitas coisas, né? Mas não o povo do livro. Então, você que está aí, irmão, não sei de onde nos assiste, faça a diferença. Talvez você vai ser o primeiro da sua família a ter paixão por livros. O primeiro do seu círculo de amizade a ter essa fome, essa voracidade por leitura. Dizer: não, eu quero alcançar esse conhecimento. A maior parte do conhecimento que nós precisamos para crescer espiritualmente está nos livros. A própria Bíblia é um livro, né? Certo. Então, a leitura talvez seja o grande divisor das águas entre o estado das coisas, como estão na nossa vida agora, e como podem estar. Exato. Uau. Certo. Profundo. Então, Deus abençoe assim, meu irmão. Muito obrigado, irmão Mimoso, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Então, meus amados, que Deus possa ricamente abençoar vocês, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa aí o like, né? Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e sugere para mais outras pessoas. Então, você estará a fazer ali com que esse conteúdo que tem, né, alguma coisa de útil, né, para abençoar as vidas no sentido espiritual, possa alcançar mais pessoas, né? Mas particularmente você pode pegar esse vídeo, não é, enviar para aquele seu amigo, né, no WhatsApp, né, ou posta aí no seu estado, né, encaminha para alguém que você entende que, né, precisa de sugestões de livros, né, essa aqui, né, sugestões muito interessantes. Então compartilha, né, e que Deus possa rica e poderosamente abençoar a sua vida. Acompanhe mais vídeos aqui no Olho Dia, certamente estará a passar algum vídeo aqui nos cards, né, ou nos comentários aqui afixados, ou na descrição do vídeo.
Acompanhem, tem muita coisa aqui interessante que nós temos aqui nos esforçado, né? Para poder trazer até vocês. Então, que Deus abençoe. Importa que Ele cresça. Amém. E que nós diminuamos. Amém. Only Jesus. Até a próxima.